Amém? Tudo bem com você? Estamos aqui mais esta vez para continuarmos o nosso devocional e agora nós estamos contando os segredos que esta mulher teve ao tocar no Senhor e ser curada e que também pode ser segredos para as nossas vidas. Então, se o primeiro segredo é porque ela não se lixou para os obstáculos, não permitiu os obstáculos pará-la. O segundo é que ela enfrentou a morte para ter a vida. Veja só. Aquela mulher perdia sangue diariamente. Ela tinha uma anemia profunda e uma fraqueza constante. O sangue é o símbolo da vida. Seu diagnóstico era sombrio. Ela parecia morrer pouco a pouco. A vida parecia esvair-se aos borbotões de seu corpo. Ela não apenas estava perdendo sua vida, como também não podia gerar vida. Seu ventre em seu ser era um canteiro da vida. Havia se tornado, então, um deserto. Uma pessoa que há 12 anos perdia sangue, além de enfrentar a morte, a mulher hemorrágica enfrentou a segregação por causa da enfermidade. Então, em primeiro lugar, ela enfrentou a segregação conjugal. Que é isso? Segundo a lei judaica, a mulher com fluxo de sangue não podia se relacionar com ninguém. Ela era solteira, não podia se casar. Se era casada, não podia viver com o seu marido, porque ela ia ter que morar numa cidade de refúgio. Então ela tinha que deixar o marido, se fosse casada, deixar o pai e a mãe se fosse solteira. Então ela enfrentou a segregação conjugal. Em segundo lugar, ela enfrentou a segregação social. Uma mulher com hemorragia não podia se relacionar com as pessoas. Antes, ela vivia confinada numa caverna, né, nas cidades de refúgio, no isolamento, sob a triste realidade de ser o quê? De viver num ostracismo social. Essa mulher era tratada quase como se estivesse com lepra. Por 12 anos, ela não podia abraçar nenhum familiar. 12 anos sem ir ao culto, adorar a Deus. Ela vivia na agonia da vergonha, na autoestima da destruição, por isso que chegou anonimamente para tocar no Senhor. Se ela falasse quem era ela, seria apedrejada. Então, o medo de ser rejeitada, era algo terrível para os impuros. Eles não podiam ir nos lugares. Já não bastara ter essa doença, não podia ter um relacionamento, não podia andar na sociedade. E, em terceiro lugar, teve que enfrentar a segregação religiosa, que era a lei de Moisés. Uma mulher com fluxo de sangue não podia entrar no templo, nem na sinagoga para adorar. Ela estava proibida de participar do culto público, visto que estava em constante condição de impureza ritual. Sabe, essa lei está escrita ali em Levítico, capítulo 15, até o verso 33, ele ensina. Então, ela era considerada impura. Portanto, impedida de participar das festas que acontecia por causa da lei. Era realmente uma vida terrível. Terrível. Alguém podia, assim, considerar, vamos ponderar, é melhor suportar uma hemorragia, mas continuar viva? Mas a concepção dela era diferente. É melhor morrer do que continuar assim.
Por isso que ela tomou essa decisão arriscada de até poder ser apedrejada se fosse descoberta, porque ela não podia estar no meio do pessoal. Quando o Senhor fala, alguém me tocou, quem me tocou? Eu quero saber quem me tocou. Ela entrou em pânico, ela se escondeu, ela não queria falar que era ela. Não era vantagem ela dar aquele testemunho, não era vantagem ela dizer que foi ela. Porque apedrejamento podia começar ali. Ela crê que Jesus pode curar, mas ela não sabe do amor do Senhor ainda, de como ele trataria ela ainda, se talvez ele ainda iria despedi-la em paz, igual ele fez. Não, ela não sabia de nada disso, ela apenas cria que podia ser curada, mas ela sabia da sua situação, de que a religião podia apedrejá-la. Então ela correu o risco. Ela correu o risco. Ela enfrentou esse problema. E se por um lado ela não ligou para os obstáculos, assim sendo seu primeiro segredo, o seu segundo segredo é que ela enfrentou a morte para ter a vida. Você sabe, algumas coisas que você quer buscar no Senhor não são coisas que vai valer sua vida. Você vai acabar morrendo se aquilo não acontecer ou não chegar para você. Mas se você olhar o que esse texto quer nos ensinar, ele não está falando realmente de você morrer. Ele está falando que você vai chegar diante de Deus com a sua oração e você prefere morrer do que continuar com aquela situação. Isso significa que você não vai parar. Isso significa que você vai até o fim. Isso significa que você vai falar com Deus todos os dias. Isso significa que você vai falar com o Senhor mais do que uma vez por dia. Isso significa que você não vai abrir mão. Você não vai falar, opa, agora temos encontro, vou deixar minha oração de lado, vou orar. Não, você vai fazer sua oração principal como condição de vida. Você tá me entendendo? Eu já te contei a história, mas é bom sempre contar de novo. Que uma vez eu fiz um voto com um irmão que oraria por ele todos os dias até ele voltar pro Senhor. E orei, pus a mão na cabeça dele e orei. A partir do segundo dia, ele ia embora pra onde ele morava e eu ia continuar orando. E eu achei que era um voto normal, vai acontecer. E eu orava por ele todo dia. Todo dia. Todo dia. Mas essa oração durou 2 anos. Foram 730 dias orando por uma pessoa todos os dias. O Senhor restaurou ele voltou a andar com a gente, depois ele foi andar em outro lugar, mas hoje não é um pastor, é um homem de Deus. Então você sabe, a atitude dessa mulher de enfrentar a morte, né, de preferir a morte do que continuar daquela maneira, é isso. Você vai começar a buscar a Deus por algo, mas você não vai parar enquanto não receber. E você não vai ficar reclamando para as pessoas, jogando na cara, falando que não acontece, porque não depende de você. Você vai buscar na fé daquele que pode. Então, se ele pode e você vai buscar, não há lugar para palavras de raiva, de mágoa, de cansaço, de não aguento mais. Não há. Por quê? Porque ele vai te dar. Você só não sabe quando e você buscará todos os dias. Oh, em nome de Jesus. Senhor, enche nosso coração de fé. Enche nosso coração de desejo de sair à busca daqueles que o Senhor tem para nós. E nós, no nome de Jesus, te buscaremos, ó Pai. Te buscaremos para a glória do seu nome. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Aleluia.